Eu vou começar aqui a apresentação. Vocês conseguem ver? É um assunto que não é tão é, interessante quanto o anterior, mas eu diria que também bastante necessário. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o porquê de todos esses esforços da instituição. Primeiro, para a vertente da transparência e agora, mais recentemente, a questão da privacidade e proteção de dados, né? É, mas como se fossem questões antagônicas e que não procedem, né? É sobre isso que a gente vai falar agora. A complementariedade que existe entre essas duas normativas, elas se convergem, tá? Uma em relação à outra. Não existe uma contraposição entre a LA e a LGPD. O que existe é essa complementariedade, né? Uma legislação ela tem que ser harmônica em relação à anterior. E a gente vai ver também que não é nada novo, não é nada que surge agora, tá? Isso remonta lá à Constituição Federal. O que precisava era mesmo de uma resolução, né, de algo que normatizasse como esses direitos seriam assegurados. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões práticas, né, para a gente poder atuar tanto na vertente da transparência quanto na vertente da privacidade e proteção de dados. A questão toda gira em torno do acesso à informação, né? A gente vem de um período que é muito forte ainda para nós, né, brasileiros, que é a ditadura militar, né, um acesso privilegiado às informações, a cultura do sigilo, né, e isso perdurou durante muito tempo, né? Então, nossa, essa informação, para quê? Porque essa pessoa quer essa informação, né? A gente perde de vista que nós somos uma instituição pública, a gente está aqui, né, para atender o público, e nada mais legítimo que o público saiba o que está acontecendo na universidade, que a universidade está funcionando adequadamente, né, em conformidade com todo o regramento, né, existente. Mas existem as informações sigilosas. é, Aqui na Unicamp, a gente não tem informações sigilosas classificadas. Se as pessoas, né, entrarem no site sic.dados.unicamp.br, que é a interface onde se faz pedido de acesso à informação, a gente tem lá, né, essa manifestação de que a Unicamp não tem informações classificadas em nenhum grau de sigilo, porque, de fato, isso é procedente. A gente não tem informações sigilosas, tá? Porém, a gente tem informações pessoais. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essas esferas. Via de regra, todos nós aqui neste momento, inclusive onde nós estamos, tá, agora, nós somos públicos. Somos servidores públicos, estamos numa instituição pública, estamos desempenhando atividades públicas, tá? É por isso que é a esfera maior onde a gente se encontra. Mas nós somos seres humanos, né? Nós temos uma vida além da universidade, então algumas questões são privadas. Eu posso ser um servidor público, mas algumas questões são de ordem privada, né? Dizem respeito à minha privacidade. Eu preciso abrir para a instituição algumas dessas informações privadas, para fins, por exemplo, de seleção, quando eu vou me inscrever num processo seletivo, num concurso, ou então para admissão, durante o período em que eu permanecer aqui na instituição, idem, né? Então, eu compartilho com a instituição essas informações, tá? Algumas informações são íntimas, e vai diminuindo mesmo a esfera propositalmente, tá? Essas informações íntimas. Agora, mais recentemente, também há um movimento de se compartilhar, né, com instituições públicas, mas sempre tem uma finalidade por trás, quando eu falo da minha orientação sexual, quando eu falo da minha
identidade de gênero, né? Existe sempre uma finalidade para o estabelecimento de políticas públicas e assim por diante, tá? Então eu estou abrindo, né? Além de onde eu moro, quem são meus pais, se eu sou casado ou não, e etc. Eu vou descendo num nível até um pouco mais íntimo, tá? E aí tem aquelas questões que são segredos, aquilo que a gente teoricamente não abre para ninguém, nem mesmo para a instituição, tá? Um exemplo clássico são as senhas de banco, né? Geralmente, no máximo, se abre para cônjuge ou para um filho que se tenha muito, né? Mas isso é segredo, tá? É uma coisa que eu guardo para mim, comigo, né? Não abro para ninguém. Isso é para a gente ter uma dimensão, né? Do público que vai se tornando secreto, tá? Mas, via de regra, o que a instituição pública precisa ser é transparente. As pessoas precisam olhar para aquela instituição pública, né, para todos os órgãos da administração pública, e saber o que está acontecendo ali dentro. Tá? A lei de acesso à informação, ela traz exatamente esta inovação. É esse o pressuposto geral da lei de acesso à informação, onde diz assim que o acesso é a regra e o sigilo a exceção. Tá? Eu sei quem são as pessoas que estão ali dentro, o que cada uma daquelas pessoas fazem, o quanto que aquelas pessoas ganham, né, que é super também polêmico, mas, né, já com decisão do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, com relação a isso, e assim por diante, tá? Então essa é a ideia para a gente ter uma dimensão do quão transparente tem que ser a administração pública, tá? Então, não existe contraposição entre LAI e LGPD. O que existe, né, é um amorzinho entre as duas, é uma complementariedade, tá? A LGPD vem para jogar luz à lei de acesso à informação naquilo que poderia ser pontos que precisariam ser melhores detalhados. Antecede tanto a lei de acesso à informação quanto a lei geral de proteção de dados, né? O fiel da balança, né? A Carta Magna, a Constituição Federal. Então, o acesso à informação, assim como o direito à privacidade de dados, já estavam previstos na Constituição Federal, ambos com o mesmo peso. A LGPD, ela vem depois da lei de acesso à informação, e também depois da lei do cadastro positivo, tanto que ela traz, né, ela repete informações que estão nesses dois dispositivos que antecedem, tá? Então, na LGPD, a gente tem a definição de dado pessoal que já constava da Lei de Acesso à Informação, assim como a definição de informações sensíveis que já constava da Lei do Cadastro Positivo, né, ampliando um pouco mais, tá? Gente, o que é importante? Nem tudo que é pessoal é sensível, tá? Então, é uma informação pessoal, existe uma diferença entre informação pessoal sensível. Então, algumas questões pessoais podem ser divulgadas, a depender da finalidade, mas o que é sensível, via de regra, jamais, tá? Exceto se tiver também interesse público. A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões mais detalhadamente. Então, tanto que a questão do direito à privacidade, né, e à proteção dos dados pessoais já constava do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação. Já dizia-se que aquelas informações que eu confiei para a instituição pública, para uma finalidade, não deveria ser indevidamente repassada para terceiros, exceto com alguns condicionantes. Se eu autorizei que uma outra pessoa tivesse acesso às minhas informações, se tem né, a justiça que não pede, que manda, então, se for uma petição judicial, tá? E assim por diante. Mas é tudo que está na legislação e aí a gente não precisa reproduzir, eu ficar lendo para vocês tudo que está escrito lá. Mas é importante dar sempre uma revisitada. Não sei se vocês conhecem, mas existe, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela surge, está prevista na LGPD, né, e surge logo depois da promulgação da LGPD. Essa organização, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem vários materiais, vários guias orientativos,
um deles é esse de tratamento de dados pessoais pelo poder público, e poder público somos nós, né, que compomos aí a administração pública. Então, também, é exatamente o que eu estou dizendo, tá? Tem uma finalidade, eu preciso divulgar esses dados, né? Esses dados são de interesse público, tá? E assim por diante. Enquanto servidores públicos, tá? No desempenho das nossas atividades, o tratamento de dados pessoais, e esse eu vou ler porque eu acho importante, tá? Como se fosse um mantra. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, referidos no parágrafo único do artigo 1º da lei, tá? Deverá ser realizado para o atendimento da sua finalidade pública, ou seja, tem que ter uma finalidade, na persecução do interesse público, tem que ter um interesse, e tem que ter o objetivo de executar a uma determinada legislação, a uma determinada competência legal, ou cumprir algo que já estava, que era que seja uma atribuição do serviço público, tá? Então, finalidade, interesse, objetivo, competências e atribuições legais. Gira em torno disso a questão do tratamento e da divulgação de informações pessoais pelos órgãos públicos, tá? Pelos servidores públicos. O que a Silviane vai apresentar para a gente logo depois, né, o chamado sistema privacidade, né, o solicita, gira em torno de alguns princípios que a LGPD nos traz. Então, o primeiro deles, a gente vai levantar quais são os dados pessoais que os processos que a gente executa dispõem. Então, assim, eu faço um mapeamento de processos, a partir desse mapeamento de processos, eu identifico esses processos, né, nomino esses processos, com quais finalidades esses processos são executados, ou seja, por que que o meu organismo, né, o órgão que eu atuo, executa esses processos, que dados pessoais tem ali nesse processo, a natureza desses dados pessoais, se eles são dados pessoais sensíveis, quem tem acesso a esses dados pessoais, eu preciso, de fato, desse conjunto todo, né, de informações pessoais. Será que eu não estou coletando, não estou armazenando dados pessoais em excessividade? Estou pedindo dados pessoais que não têm, não estejam aderentes à finalidade do processo. Tem algum mecanismo de segurança hoje, né, de prevenção de acesso indevido a esses dados, né? Se eu não tenho, daí vem a questão dos riscos, tenho que estabelecer qual seria esse mecanismo de segurança, tá? Caso esse dado de segurança venha a vazar, qual é o impacto disso? Os titulares dos dados vão ser prejudicados, comprometidos, com qual intensidade, tá? Então, é bem complexo a questão da privacidade e a proteção de dados, tá? Mas vindo assim para casos concretos, a gente tem no governo federal um órgão específico, que é o Ministério da Transparência, né, e Controladoria Geral da União, que cuida dessa questão da transparência, e ele é que arbitra, na maioria das vezes, algumas questões que são polêmicas, os chamados casos concretos, por exemplo, folhas de ponto, né, é o primeiro quadrante que eu tenho aqui. Sim, são de interesse público, eles se tratam de informações relativas à atuação do servidor público enquanto agente do Estado, é uma forma de controle social, então é legítimo que se conceda o acesso a esse tipo de documento, tá? Relacionado a ponto, relacionado à frequência. Do mesmo jeito que títulos acadêmicos e currículos de agentes públicos, informações sobre currículos de agentes públicos como título, experiência acadêmica, etc., também são, tá? As pessoas que estão à frente de um cargo, estão ocupando um cargo, como que eu sei que, de fato, elas estão capacitadas para esse cargo? Né, se não ter acesso a esses títulos acadêmicos, ao currículo desse agente público, tá? E isso tudo, gente, nos órgãos federais, quando a gente entra, eles têm meio que uma padronizaçãozinha, tem o quem é quem, então você vê
né? Quais pessoas estão ocupando cargos, quais são as titulações dessas pessoas, as experiências profissionais delas, tá? A ideia na Unicamp é a gente chegar nesse nível também, quem sabe, né? E por isso, essa conversa que a gente está amadurecendo isso tudo, né? Então, esse esforço do workshop, das próprias oficinas, o próximo workshop que vai acontecer, é tudo para a gente ir amadurecendo e ganhando um pouco mais de segurança para a gente poder avançar, né, na transparência, né, porém resguardando a questão da privacidade e da proteção dos dados das pessoas, tá? Aqui, ó, esse caso é um caso que eu disse, né, informações relacionadas a situações socioeconômicas das pessoas, né? Vamos pensar nos nossos alunos e na concessão de bolsas, que gira em torno de uma avaliação socioeconômica. Então, essa é uma informação que, a priori, ela é uma informação sensível, porque eu estou dizendo qual é a situação socioeconômica de um indivíduo, de uma pessoa, porém há um interesse público acerca disso. Como que eu vou garantir para a sociedade que somente as pessoas que de fato necessitam é que estão recebendo, né, aquele auxílio, aquele benefício, tá? Vamos lá. Cuidados a serem observados quanto da divulgação de dados pessoais pelo poder público. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas é do tipo, algo do tipo, a coleta do dado pessoal é necessária e adequada para a finalidade do tratamento? Eu preciso desse dado, de fato? Esse dado é necessário para esse processo? Será que o fim deste processo justifica a coleta deste dado? Tá? É isso tudo. Eu me recordo, assim, inscrição para participar de evento. A gente fazia um formulário, né, isso já na era digital, pedindo um monte de informações que eram desnecessárias, né, quando na finalidade era só eu saber quem era a pessoa, de qual instituição que ela viria, se ela participaria do evento no todo, né, não precisaria saber número de documento, apesar de que no caso de homônimo até caberia, mas quando eu peço o número de documento, eu estou pedindo uma informação pessoal sensível, né, então vai aumentando a minha responsabilidade na medida em que eu vou pedindo informações de terceiros, tá? A questão da divulgação envolve dados pessoais sensíveis, essa questão é isso que eu disse. Por exemplo, se tiver um interesse público estabelecido, que é o caso dos alunos, e eu falo qual é a situação socioeconômica dos alunos, né, porque se ele é bolsista, se ele recebe uma bolsa, eu já estou dizendo que ele tem uma situação socioeconômica vulnerável, mas então está justificada aqui, tá? A lei prevê isso. E para a própria questão de pesquisas, né? Quando eu vou fazer uma pesquisa, existe o Comitê de Ética em Pesquisa, ele já é um primeiro, né, verificador se posso coletar esses dados das pessoas, precisa do consentimento dessas pessoas para que esses dados sejam coletados. A lei de acesso à informação, ela vem, inclusive, contribuir nessa questão aqui deste universo da pesquisa, né? Já era uma prática que era feita a partir dos comitês de éticas, mas consentimento é fundamental. Aí a gente importa até essa questão do consentimento para outras questões que não seja para um questionário, né, para uma entrevista. Então, mesmo quando eu vou fazer o formulário de inscrição de um evento, é sempre importante que se tenha, né, um termo de consentimento, a pessoa saiba que ela está compartilhando aqueles dados para aquela finalidade, e aí, mais do que isso, eu até digo para a pessoa por quanto tempo aqueles dados vão ficar armazenados, qual é a finalidade, qual é a destinação desses, né, depois de cumprida essa finalidade, o que vão ser feitos com esses dados que foram confiados, tá, para esse órgão público. Sil, eu acho que eu não vou me alongar muito, porque eu acho que você vai falar bastante sobre essas questões, mas como boas práticas, né, para tratamento correto e transparente da informação.
é aquilo tudo, tá? Que nós vamos precisar fazer, uma boa parte dos órgãos da universidade já fizeram, é mapear processos, tá? Identificar quais processos dispõem de informações pessoais, que informações pessoais são essas, onde essas informações estão armazenadas, quem tem acesso a essas informações, todas essas pessoas que têm acesso a essas informações precisam, de fato, ter acesso a essas informações, caso essas informações estão seguras, mas se essas informações vazarem, se alguém indevidamente tiver acesso a essas informações, o que nós vamos fazer enquanto mitigação, tá? A questão do interesse público que está associado à finalidade propriamente dita, eu coleto essas informações porque elas são necessárias para o meu processo, e tudo documentado, tá? E essa última vertente, que é essa que nós estamos fazendo neste exato momento, de capacitação e de conscientização. Vamos falar muito sobre transparência, privacidade e proteção de dados, tá? É fundamental, é só estando devidamente capacitados, sensibilizados, conscientes, é que a gente vai desempenhar um bom trabalho, tá bom? Obrigado, gente.